noite, belas! Segundou, mais uma semana, começando com todo o prazer que a gente merece. Estamos aqui hoje para uma pauta muito interessante e curiosa. E quem vai ser a minha entrevistada? Ela, a doutora Leise. Hoje aqui, ela é a doutora Leise, porque ela veio como ginecologista para a gente falar sobre cirurgia íntima. Que assunto legal. E envolve muita coisa aí, né? Autoestima, funcionalidade, autoconhecimento, a imagem que você tem de você mesma. Autoaceitação. Que legal. Primeiro evento que a gente tem que marcar não existe uma vulva certa, uma vulva errada. Ah, isso é legal. Não tem um padrão, né? A gente até vê aqui pelos nossos protótipos, né? Mas peraí, antes da gente iniciar com tudo esse tema, vamos lembrar de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de entrar lá no nosso Instagram do prazersou.eu, compartilhar com as amigas essas informações, nos ajudem a espalhar essas boas informações, né, de qualidade que a gente está aqui sempre preparando com muito carinho para vocês, para que realmente vocês entrem no caminho do autoconhecimento, que é o que nos leva para o prazer. É um trabalho de formiguinha, né? É, verdade. Porque às vezes as pessoas não gostam nem de ouvir falar. Sim. Daí você manda um aviãozinho ou manda alguma coisa, ela começa a olhar, ela começa a ler para depois começar a escutar. Assim como pra gente fazer aqui o podcast, não é fácil. Não mesmo. Entendeu? Às vezes você não quer se ouvir, às vezes é difícil de você se ouvir, às vezes você fala, nossa, por que eu fiz aquilo aquela hora? Então, tudo é um autoconhecimento e autoaceitação. Eu falo assim, a Débora fala assim, né? Eu tenho uma postura, que tem coisas que a gente pode melhorar e tem coisas que são do seu e que não vai mudar. Isso aí. O que você está falando é pra gente não se comparar, né? Exatamente. Então, em tudo, cada um tem a sua essência, a sua beleza. Essência. Inclusive, na parte íntima, no genital, porque como não se fala sobre isso e não se vê, né? O pênis aparece muito mais. E a vulva não. Então, a mulherada, ela tem uma ideia de que tudo é igual, né? Que ela olhou pra dela, então todas serão iguais. Ou que a dela é muito feia. Ou que é muito feia. Entendeu? Então, não existe o feio bonito. Não existe a vulva que deve ser assim ou a vulva que não deve ser assim. Tá. A ginecologia, rejuvenescimento íntimo, dentro da ginecologia, já tem várias controvérsias como chamá-la, certo? Eu posso usar a ginecologia ou a cirurgia ou alguma coisa para harmonia? Um ponto de interrogação. Ou eu posso usar a ginecologia restaurativa só para cicatriz, dor, corrimento e repetição. Então ainda é um dilema ainda é um dilema, exatamente. Então você pode fazer, assim como a gente harmoniza o rosto, que eu não gosto, eu não vou ter o meu rosto igual da Débora. Mas a gente pode, sim, esteticamente, não querer dentro dos padrões, né, gente? Eu acho que tem que cuidar muito a expectativa e a realidade. Aí a gente entra num campo, né, Leise, bem delicado, que, assim, a gente vê uma busca muito grande pelos procedimentos estéticos no rosto, e isso tá nos mostrando uma falta de autoaceitação do nosso corpo, porque cada vez eu preciso ir buscar mais procedimentos para me sentir bem, ou seja, tem uma autoestima que está rebaixada. E aí, agora, a parte íntima, a vulva, entra nessa dinâmica, e o quanto isso também pode ser perigoso para essa mulher que não se aceita e vai querer cada vez... Uma busca incessante pela harmonia ou pela expectativa que ela criou na cabeça dela. Então, é um campo bem tênue entre você dismorfia, você ter o feeling de perceber que a sua paciente tem isso e você contraindicar. Porque ela vai passar por todos os profissionais e não vai chegar aquilo que ela deseja. A dismorfia, né, ela é uma distorção da realidade, da forma como a gente enxerga parte do nosso corpo, da autoimagem, né? Entendeu? Então, assim,
É igual quando a gente quer cortar o cabelo. Você vai lá, você procura no Google uma imagem e aí não é só o cabelo. Você vê o contexto daquela mulher que você achou bonita e que o cabelo ficou lindo. Aí você cria isso na sua cabeça. Aí você vai lá e corta. Não vai ficar. Não vai ficar igual. Você vai Porque às vezes o teu rosto é diferente. Isso, às vezes não combina. O fio do teu cabelo não é igual. Exatamente. Então, e aí acontece isso nessas cirurgias também. Nessas cirurgias também. Daí elas nunca vão ficar felizes com a genitália, né? Sim. E às vezes acaba casamento e elas dão a culpa que é pelo formato da genitália. Olha só, chega isso então pra você. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, nós profissionais, e saber dar um stop naquilo, entendeu? Eu contraindico isso pra você. Tá. Às vezes vem paciente bravas no consultório, cirurgião. Eu passei no cirurgião plástico, ele disse que ele não vai me operar. Eu falei, muito bem. Então você vai sempre lá. Porque ele tem absoluta razão que você não tem indicação. A ética e o bom senso dos profissionais, né? Falando em profissionais, quem são os profissionais laser habilitados para fazer cirurgia íntima? Essa cirurgia íntima é a cirurgia mais realizada no Brasil. Chocada. Tá? É a mais realizada. Chocada. É a mais realizada. A cirurgia mais que íntima. mama, mais que abdominoplastia. É a mais realizada. Jura? Gente, eu não imaginava esse cenário. E quem está habilitado, quem normalmente faz ou é o ginecologista ou é o cirurgião plástico. Só que às vezes o cirurgião plástico, ele já fez abdômen, mama e daí no final assim, acabou fazendo aquilo. Entendi. Dá de presente para paciente. Entendeu? Então, cuidado, esses presentes assim. Por quê? Porque quando faz abdominoplastia, aqui sobe o teu, né? O capuz do clitóris vai ficar maior e você não vai gostar. Então vai lá, faz abdominoplastia, mama, vê como que fica, porque vai ficar cor diferente, vai ficar estrutura alongada e você não vai gostar. Olha E só. quando a gente corta, não tem como voltar. Então não faça aqueles pacotes, né? Isso a mulher adora uma promoção, né? Já que vou anestesiar, vou fazer tudo. Não faça isso. E se o médico que você foi contraindicou, parabéns. Ele está com muito bom senso nisso. Porque uma coisa é a tua expectativa e a outra é a realidade que vai acontecer. Você está pronta para, de repente, você ter outras mamas, que já faz parte da sexualidade, outro abdômen e outra vulva? É uma grande mudança, né? O emocional, como é que fica? Mudança, entendeu? Então, a gente já tem uma dificuldade de reconhecimento, né? Sim. E, de repente, você muda tudo. Sim. Então, a gente tem que ter muito bom senso até onde a gente pode ir, até onde a paciente tem dismorfia, até onde eu vou ajudar e até onde eu posso atrapalhar e muito a vida dela. Sim. É porque essa questão da autoimagem, ela é muito delicada, né? O profissional, ele conseguir pescar isso da paciente, o quanto de fato... Então não é em uma consulta. O quanto é realmente uma insatisfação com esta parte do corpo ou é uma insatisfação geral que essa paciente tem com ela. Exatamente. E aí você pode mexer o que for e nunca vai ser suficiente. Exatamente. E às vezes, por exemplo, né, que eu fiz a mentoria... os homens dizem para as meninas novinhas, entendeu? E elas não conseguem mais ter relação. Sim. A sua genitália é horrível. Nossa, o que é isso? Todas elas tinham uma história que o parceiro tinha falado alguma coisa e ela ficou... Uma história de rejeição. Uma história de rejeição, entendeu? Que ela não tinha tido mais relação sexual depois daquela ocasião. Olha o impacto disso no emocional dessa mulher e no relacionamento. Entendeu? Né? Daí ela ainda brincou. Ela falou assim, o pênis dele que era pequeno, daí ela jogou pra mim. Ela brincou, mas ela não conseguiu ter mais relação. Ficou paralisada naquele trauma. Naquele trauma, entendeu? Isso aí rende uma outra pauta sobre a comunicação entre o casal, né? O que é dito.
e a gente falar sem responsabilidade afetiva sobre o sentimento do outro, sobre essas o quanto relações ao acaso, que agora são mais aceitas, né? Às vezes a pessoa não sabe como lidar com aquilo. A gente tem que cuidar, gente, o que a gente fala sobre o outro, porque você nunca sabe o campo que você vai atingir ali. Então, olha, um comentário desse, pronto, a autoestima dela sexual acabou. Exatamente. Quando a paciente vem consultar comigo, eu não posso, não devo falar, você não acha isso estranho? Às vezes ela nunca olhou. E eu vou criar um problema na vida dela. Isso é muito da conduta ética, né? Entendeu? A pessoa tem que referir a mim o que está incomodando ela. Aí eu consegui ajudá-la, se aquilo está incomodando é real, né? Sim. Às vezes, ali quando começa a adolescência na menina, que os ovários começam o estradiol, tem um grande crescimento dos pequenos lábios. E as mães, às vezes, ficam assustadas e levam as meninas. Porque daí não tem os pelos, né? E esse daqui fica maior, você dá uma sensação que tá errado. Aí elas levam, eu explico que é assim, entendeu? Porque tem essa imagem de que tem que ser tudo fechadinho, assim? Tipo, então, igual exatamente. bebê? A falsa impressão é a vulva da Barbie, né? Da Barbie, Entendeu? Só que nem a Barbie é só a Barbie, né? A Barbie agora é negra, a Barbie tem vitiligo, então não queira ter a vulva da Barbie, porque até a Barbie encheu o saco até ela dos padrões. Que, entendeu? Então elas querem que grandes lábios ou lábios internos, que os grandes lábios fechem aqui, entendeu? Que o clitóris apareça aqui. Isso é uma ilusão, né? Pois é. E daí a pessoa vai buscar para isso, você já vai deixar claro para ela que não vai acontecer. Não vai acontecer. Não traz muito a visão da vulva da criança mesmo? Infantilizada? Que é mais fechadinha, assim, que é mais... Às vezes sim. Porque eu acho que é o máximo de contato que a menina tem, né? Com a vulva dela. Porque aquilo que a gente já falou várias vezes, a necessidade da educação sexual e de começar a mostrar o espelhinho para essa criança ali, né, numa determinada idade, para ela entender. Fechadinho, ela não enxerga. Exatamente, então ela só vai ver. E agora, se os pequenos lábios aparecem ou ficam cor diferente, elas não querem ver. E eu fico imaginando essa diferença mesmo. Na hora da adolescência, como você falou, que vai mudando a anatomia. Então, quando ela se via, ela via só o gordinho. Aí daqui a pouco eu olho e tem uma coisa lábios, aí que tá estranho, que ela nem sabe o que se chama lábio, né? Tem uma coisa pra fora aqui, tem uma coisa... Aí, às vezes, elas procuram porque tem alguma coisa estranha. Ou porque a mãe achou alguma coisa estranha, porque a mãe viu de frente. Sim. Entendeu? Ou a mãe via ela deitada, com o gordinho, que é os grandes lábios, ou a mãe se vê de cima. Aí, às vezes, vai ajudar no banho alguma coisa, viu de frente e corre porque tem alguma coisa estranha. Nossa, quanta dúvida, né? Que gera. E assim, Leise, o que é? Como que acontece essa cirurgia íntima? O que se faz nessa cirurgia íntima? Cirurgia íntima engloba várias cirurgias, ok? Tá. Aqui nós temos um molde, ó. Aqui, um monte de Vênus, a gente pode fazer tanto clareamento, como a gente pode fazer lipoaspiração. Tá. Aqui Mas em que casos lipoaspiração? Às vezes elas fazem abdominoplastia e aqui fica mais elevado, o que incomoda na roupa. Depois a gente vai conversar sobre o que elas me procuram, quais são as queixas delas que elas me procuram. Então, aqui é um monte de Vênus. Aqui nós temos os grandes lábios, que aqui tem uma flacidez aqui, entendeu? Agora a gente tem muita cirurgia bariátrica, né? Sim. Então elas perdem isso, fica pêndulo mesmo. Entendi. Entendeu? Então, é uma correção que a gente pode fazer com a retirada de pele aqui. A pele flácida aqui fica caída. E em pé fica bem caída. Porque as pacientes chegam a perder 40, 50 quilos. Sim. Ou também a busca pela perda de tecido adiposo, né? Que a gente tá sempre, né? Academia, não sei o que, quero perder. Aqui também perde. Aí tem uma flacidez dos grandes lábios. Aí a gente vai para os lábios internos ou pequenos lábios. Eles têm a linha de Hartmann que a gente tem que respeitar.
E às vezes, esse aqui tá, ó. Ele tem flacidez, então ele desce. Então, e ele fica friccionando na calcinha, ele vai ficar mais escura. É uma pele. Aqui é pele e aqui é mucosa, que é rosinha, né? Então, aqui é pele, vai ficar roçando e vai ficar escuro. Nós temos o clitóris. Clitóris. Esse aqui, o clitóris, ele varia de 2,5 a 3,5 centímetros. Acima disso, a gente tem cirurgias no clitóris. Só de subir ele, que é a plastia, ou da gente retirar um pedaço dele, que é tomia. Clitóris acima de 5 centímetros. Por quê? Porque se eu prender ele aqui, né? Subir ele aqui no ligamento, na hora da ereção, lembra? Na hora da ereção, ele vai puxar. Dela vai ter dor. Não adianta, então, eu tentar segurar um negócio aqui com uma prega, né? Aqui. Tá. Então, a partir de um tamanho, eu não consigo mais fixar ele aqui para, né? Então, eu tenho que retirar uma parte intermediária aqui e fixar. Isso não altera em nada... não. A sensibilidade não. Sensibilidade esvazia o espaço aqui, ó, no dorso dele, tá? Tá. Você disseca, né? Eleva e daí você... Tá. Daí você tira o clitóris. E quando você faz a pexia dele, que a gente, né, prende no ligamento aqui do pubis, você não mexe aqui. Você vai pela lateral e daí você faz um ponto aqui. Então, a sensibilidade você não vai perder quando a gente opera aqui. Isso quando, então, o clitóris ele está mais exposto. Exatamente. Aí tem que fazer esse movimento. Mas também tem quando ele está muito escondido. Também, daí é a fimose. Tá. A fimose, igual tem no menino a fimose. Tem muita fimose, às vezes por patologias como líquen ou com a perda dos hormônios, você tem a fimose e daí ele vai lá para dentro. E nós temos aqui, ó, o capuz do clitóris. Esse daqui, com o tempo, você vai perceber que ele vai descendo e vai dando uma sensação que tudo isso é clitóris. E não é, só o capuz do clitóris. Então, você tem que reposicionar. Então, os grandes lábios aqui, capuz do clitóris, o clitóris, os pequenos lábios. E aqui nós temos o períneo. Períneo é o espaço entre o ânus e a entrada da vagina. O que nós temos aqui? Episiotomia, né? Dos partos ou laceração, né? Que daí às vezes pode ficar torto ou pode, lá dentro da vagina pode ficar alargado, daí nós temos perineoplastia. Tá. Aí forma tipo uma herniação na vagina, que daí começa a expor o intestino e daí a gente corrige também. Então, cirurgia íntima engloba tudo isso. Inclusive, no ânus, plicoma. Plicoma é tipo uma herniazinha assim que faz, que também a gente consegue corrigir. Que dificulta a higienização e dói, né? E assim isso depois do parto? Não. Não? Não é exclusivo de pós-parto. Pode ter em pacientes que nunca tiveram parto e que elas têm o plicoma. É uma patologia perianal, né? Que a gente também consegue corrigir. Então, essas são as cirurgias que fazem parte da cirurgia íntima. Tá. E quais são as indicações? Elas chegam para você relatando o quê? Normalmente, a gente tem a indicação de assimetrias, né? Por exemplo, aqui teve uma epísio e fica assimétrico. Ou um pequeno lábio é diferente do outro. Mas o que elas chegam falando, as pacientes, às vezes tem infecção urinária, infecção vaginal de repetição, porque você não consegue fazer a higiene direito. Às vezes, quando vai ter a relação, daí o pequeno lábio entra junto, daí ela tem que afastar. Tá, então gera um desconforto na funcionalidade do sexo entendeu? Em si. Às vezes aqui aparece muito marca no seu biquíni. Tá. Às vezes o monte de Vênus é mais gordinho, é o capô do Fusca, que chamam, que marca no biquíni, marca em roupa de academia. Tá. Né? Que daí marca aqui, que elas falam que é o pé de camelo, entendeu? Que fica marcado. Então, normalmente é por isso, ou infecção de repetição, até infecção urinária de repetição, leucorreia de repetição.
desconforto na hora da relação sexual, assimetrias tanto de epísio como assimetrias de lábios e o clitóris que aparece. Normalmente é isso que elas chegam referindo. Esse clitóris que aparece, aí ele fica mais sensibilizado ali? Se ele está muito exposto? Exatamente. É igual o glande do homem. Vai ficar roçando sempre, né? Nossa, isso vai causar uma agonia. Vai incomodar, entendeu? E agora nós temos o evento dos hormônios, né? De anabolização, que o glande tem receptor. Então, se você usa anabolizante ou doses né, necessárias, o glande vai para frente. Daí você vai lá, põe para trás. Daí ela continua usando. Ele vai para frente de novo. Então, se a paciente... E elas não vão abrir mão de usar. Sim. Então, você tem que fazer um acordo com ela. Sempre que colocar hormônio, alguma coisa assim, a gente tem substâncias que a gente passa aqui para ele não crescer. Uhum. Se é o glande que cresce, ele sempre vai continuar crescendo. Se for a parte do corpo, né? Por exemplo, eu fui lá e tirei uma parte do corpo. Ele não vai crescer. Mas se for aqui que tem uma bolota aqui, ele vai crescer de novo. Por conta do que ela tá... Por conta que ela dá... por conta dos hormônios que está sendo feito. Porque, no caso, essas mulheres que estão usando esses hormônios é para quê? Então, às vezes é recreativo, né? Recreação, que a gente chama, que é pro corpo mesmo. Ou às vezes é dose mais alta, que daí ali tem o receptor. Então, os hormônios devem ser quanto menor a dose mais específica, melhor. E tem muito em academia o professor que indica, né? Sim. Muito. E assim, o clitóris não volta, a voz não volta. Nossa, olha isso, gente. Tá? Faz prega na corda vocal, não volta. E o clitóris não volta, só com tratamento cirúrgico. Aquela história de medir prós e contras, né? Mas aí não se sabe sobre isso, né? Ninguém fala que vai ter essa reação. Não fala. E, às vezes a pessoa que indicou, se for na academia, nem sabe o que acontece. Não sabe. Entendeu? Nem sabe o que a gente acontece. Tem que ter cuidado, né? Quando vai... Sempre você entra numa academia, algumas academias têm essa... Né? Vai falando, porque você melhorou, não sei o quê. É muito difícil daí voltar atrás, né? Sim. Então a gente tem que ter cuidado. E se o médico for falar para ela usar dela, não vai usar. Sim. Mas, né? É que daí o contexto todo, né? Enfim. E não é o professor da academia, tá, gente? Eu não tô falando isso, por favor. Sim. Eu só tô falando que a gente tem mais acesso, mais livremente, e a busca incessante pelo seu corpo perfeito. Sim. Entendeu? Esse é o perigo, né? Da busca pelos procedimentos estéticos, o corpo perfeito, né? Entendeu? E tem coisas que não dá pra fazer só com academia normal, né? Ultrapassa, daí você vai ter que ultrapassar usando outras substâncias. Então, é isso que acontece. E quando chega, então, a paciente, ela te traz uma queixa, que ela tá incomodada, mas você percebe que... digamos, tem uma simetria que está adequada à anatomia, não tem nada ali, né, que seja disfuncional. Como é que Então, a gente tem parâmetros, né? Você tem parâmetros, né? Por exemplo, o pequeno lábio, o ideal é que ele chegue até o grande lábio, entendeu? Se ele tiver assim... Que nem nesse caso, o pequeno lábio está aumentado, caberia uma cirurgia. Isso. E aqui também, ó. Sim. O capuz do clitóris e o clitóris. Tá. E também aqui fora, que ela, né? Então, nesse modelo, a indicação é... pequenos e grandes lábios, clitóris e capuz do clitóris. Tá. Então, por isso, às vezes, ela fala assim, quanto que é a cirurgia? Que cirurgia que você faz? Você tem que avaliar, não tem como. A tua vulva não vai ter nenhuma vulva igual, nem da tua filha, se tiver uma filha. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que avaliar. Então, você explica para ela, examinando, ela vai vendo com você... que os parâmetros da vulva dela estão normais. Às vezes, elas têm a sensação do aumento dos pequenos lábios porque a gente tem a depilação que tira tudo. Sim.
Entendeu? Então, às vezes, não é o pequeno lábio que tá grande. É que aqui ao lado a gente perde a gordura e perde os pelos. Porque tudo é comparativo, né? Sim. Então, se eu comparar isso daqui e aqui não tiver pelo e flácido, esse aqui vai ser maior. Ele vai se projetar. É imagem, né? Ele vai projetar. Se você tem uma perda muito grande de peso, ele vai projetar e vai cair. Sim. Então, às vezes, você não precisa operar esse. Você pode preencher aqui do lado. Não é um tratamento cirúrgico. Não é definitivo. E, às vezes, daí ela recupera o peso, alguma coisa assim, entendeu? Sim. Então, tem as cirurgias, que são as invasivas, e tem os outros procedimentos estéticos que são do rejuvenescimento íntimo. Tá. A gente pode fazer, por exemplo, se eu clarear, se eu fizer um clareamento, dá a sensação que é maior. Já muda a percepção, né? Entendeu? Então, você tem que fazer uma coisa de cada vez. Você vai lá, clareia, paraná, paraná, paraná. Daí a pessoa fala, nossa, não sei mais quem sou, né? Então, se eu clarear aqui, isso aqui vai diminuir. Que daí esse vai projetar. Tá. É igual maquiagem. Sim. Você tem que ter uma visão 3D, né? Se eu clarear aqui, esse daqui vai diminuir. Se eu aumentar aqui, que a gente tem bioestimuladores de colágeno, a gente tem o Ultraformer, que ele faz um lifting que sobe. Tá. Entendeu? Eu diminuo a gordura aqui que eu posso fazer com o Ultraformer. Aqui vai ficar harmônico. Então, nem tudo é cirúrgico, né? Eu posso fazer fios de PDO aqui para estimular colágeno. Eu posso colocar ácido hialurônico preenchedor. Eu posso usar o laser em pequenos lábios, que daí eles vão ter mais colágeno, eles vão ficar mais durinho, mais bonitinho, mais rosinha. Essa aqui é uma vulva de uma paciente que já está no climatério, tá? Então, ó, tem apagamento dos pequenos lábios, apagamento dos grandes lábios, tem uma palidez da vulva, o clitóris aqui tá lá escondido. Entendeu? Como é que vai? Entendeu? Como que vai ter orgasmo? Então, se eu fizer laser, esse aqui melhora os vasos sanguíneos aqui. Aqui remodela, os pequenos lábios ficam com mais elasticidade e mais tensos. E tem a lubrificação. Pronto! Funcionalmente, ela melhorou. Entendeu? Então, você tem que olhar num todo. Qual a idade da paciente? O que está incomodando ela? Se é dor, se é calor, entendeu? Se é prurido. Prurido crônico tem muito. E elas acostumam com aquilo. Entendeu? Se é um parto que foi feito uma cicatriz que às vezes tem um afundamento porque teve perda de musculatura, você tem como corrigir. E isso incomoda mesmo. Sim. Isso dói, porque ali é uma cicatriz. A cicatriz sempre você vai ter uma resposta diferente. Então, eu posso fazer hidratação com ácido hialurônico bem fininho, que daí ali vai ficar mais fofinho. Tem várias alternativas dentro do rejuvenescimento, por isso que ele é funcional e estético. Sim. Antes de tudo, funcional, né? É funcional. E estético, entendeu? E estético também dentro dos critérios da normalidade. Se ela já vai lá com uma vulva que está dentro dos critérios, não tem porquê. Aí você não contraindica. Você contraindica a cirurgia. Então, a expectativa... Daí ela sai frustrada e vai procurar outro até que ela ache alguém que ela acha. É igual cirurgia plástica. Às vezes elas passaram por 5. O primeiro ela viu que falou que fumava, daí ele não fez. Daí o segundo ela já não fala que fumava, entendeu? Elas vão aparando até chegar entendeu? Sim. E esse é o perigoso, né? Porque é essa paciente que depois... Dá confusão. Vai dar confusão no resultado. Vai dar confusão no resultado. Só que ela não vai falar pra família que ela foi em 5, né? É bem complicado pro médico também, né? E tem a procura para restaurar o ímen e voltar para aquela questão da virgindade? Então, tem uma fantasia sobre isso, né? Tem uma fantasia. Tem a cirurgia de ímen que você, né? Porque se eu examinar você vai ter os resquícios ali do ímen, tá? Então, você vai suturar para que ele fique contínuo, né? O mais contínuo possível.
Aí, para ela ter a falsa impressão que era virgem. Tá. Mas tem bastante. Aqui na nossa região eu nunca tive procura disso. E nem nos colegas também em congresso, em cursos que eu faço, é bem pouco falada. Mas depende muito da religião, da cultura. Tem homens que só casam com mulheres virgens. Então, fazem essa recuperação. E tem uma cirurgia que é bem interessante, que eu nunca tinha pensado nisso, mas existe. Que eu vi no último congresso mundial, que é a implantação de pelos. Implantação de pelos? Ah, nós aqui lutando para tirar. Não é? Tem pessoa... Entendeu? Aquela dor todo mês que você fala, por que tem que passar por isso? Exatamente. Só que, por exemplo, daí eu falei, né? Pra quem vai fazer? Mas se a mulher teve um câncer, teve uma químio olha só. E perdeu os pelos sem a vontade dela. Sim. É outra situação. É outra situação, exatamente. Uma coisa é eu ir lá e tirar os meus pelos que me incomodam, eu não quero. Outra coisa é você tirar a minha sobrancelha. Ou tirar meus pelos. Que passar por essa perda, né? Entendeu? Então existe. Olha que interessante. Sempre, implante. Você vê, né? A gente sempre tem que olhar para um outro lado, Exatamente. Né? Ai, credo. Cuidar com o julgamento, né? Não julga. Tenta aprender. Por que alguém foi se especializar em fazer isso? Porque tem pessoas que estão sofrendo. Tem um nicho que está sofrendo com aquilo. Não é porque eu não gosto dos pelos que todo mundo não tem gostado do pelo. Sim. É o que você se sente melhor, né? Então, a gente não sabe a situação que levou a isso. Por exemplo, uma paciente que perdeu 40, 50 quilos, a vulva dela vai ficar... Flácida. Sabe? E cai, faz um volume, ela não consegue usar um biquíni. Sim. Então, pensa que desconfortável. Concorda? Ela está com um corpo 40 quilos a menos e ela tem vergonha da genitália. Daí ela não vai querer ter relação, a sexualidade dela. E quando ela estava com peso aumentado, o tecido adiposo é um tecido endócrino, que ele libera hormônio. E ele participa na produção de testosterona, estradiol e assim por diante. Então, ela tinha mais libido que agora magra. Agora, ela emagreceu, está visualmente mais atrativa e não quer ter relação com o marido. Aí entra ciúmes. Por que você não quer comigo? Você deve ter alguém. Sim. Não, mas ela não tem vontade. Ou ela tem vergonha da genitália. Então, porque alterou que antes era tudo gordinho, bonitinho. E ela estava acostumada com aquele formato no corpo todo, integrado, era daquele jeito. Agora é uma coisa que ela levanta e cai. Aí imagina o você não vai tomar banho na frente do outro, entendeu? Então, aí já deixa de tomar banho, aí já não vai mais transar com a luz acesa. Não, né? Porque você perde 40, 50 quilos, tudo vai fazer dobra. Tua mama. Então, resolveu um problema da obesidade. E nem sempre a paciente tem condições de fazer a cirurgia reparadora, né? Sim. Então, você criou vários outros. Sim, porque essas cirurgias, elas não têm cobertura pelos normalmente planos de não. Saúde, né? Normalmente não. Entra no estético mesmo. Então, a cirurgia bariátrica não é a solução, porque tem gente comendo para fazer, né? Sim. É a última, certo? Não é a primeira opção. Sim. Então, você tem que cuidar da sua vida íntima, da sua, né, do seu peso para não chegar lá. Porque vai ter várias alterações. Sim, tem outras coisas que acontecem no corpo que não são dito, né? São consequências. O teu cabelo vai cair, mas que não são teu libido vai diminuir, a tua história menstrual vai mudar, a tua vulva vai ficar diferente, o teu clitóris vai cair aqui, o capuz do clitóris, você não vai sentir mais ele igual antes. Nossa, e aí? E o teu desejo vai diminuir, e o casamento vai por água abaixo. Entendeu? Aí, de novo, o autoconhecimento, né? Entender o que está acontecendo. Ou a busca incessante por perda de tecido gordo, a gente perde o coxim. Pacientes que andam de bicicleta, elas referem dor. Que elas não conseguem andar de bicicleta, delas vêm também para isso. Ou aqui tem bastante mulheres que fazem equitação, também incomoda. Então, são várias situações, sabe? Porque vai emagrecendo, daí faz o volume no biquíni. Chegando o verão, começa o show. Começa o show
querer arrumar de uma hora para outra, entendeu? Igual cirurgia plástica. Sim. Tudo com data marcada. Daí, para aquilo virar uma compulsão, dismorfia, é um passo, né? É um passo, entendeu? Sim. Ai, tem a formatura da minha filha, eu tenho que fazer isso. Aí. E aquele mito que alarga? Que o parto normal alarga, que tem que depois fazer a cirurgia para Exatamente. Se juntar, você tiver um parto normal distóxico, que a gente chama, né, desproporcional ou alguma coisa assim, ele tem a quebra, né, das fibras musculares, né? É igual um elástico. Se você esticar, chega uma hora que ele não volta como ele era. Tem a ruptura das fibras musculares e daí você tem um alargamento mesmo, entendeu? Tanto aqui, ó, do músculo aqui no períneo, quanto lá dentro. Uhum. Então, o parto muito rápido acontece isso. O parto de neném muito grande acontece isso. O parto muito arrastado pode acontecer isso. Na nossa região tem bastante agricultora que elas faziam muita força também. Porque o assoalho pélvico são músculos, né? E se a gente não trabalha, ele vai descendo, descendo, descendo. E daí aqui também desce. Sim. A parede superior, que é a bexiga, também pode sair, porque elas fazem muita força, né? Lá na adolescência, elas faziam muita força trabalhando na agricultura e assim por diante. Então, você tem mesmo o alargamento do canal vaginal pela flacidez muscular ou por rupturas musculares que acontecem durante o parto e assim por diante. Mulheres são constipadas, né? Sim. Também. Tendem, né, a ser. Entendeu? Porque elas fazem muita força. Muita força, força 10, 15, 20, 30 anos. A resultante da força é física. Vai para algum lugar. Então também é um fator. Do cuidar do nosso intestino para não impactar na musculatura da vagina. Na vagina. Que interessante. Tá, porque aqui embaixo é o final. Sim. O assoalho, tá tudo ligado. O assoalho pélvico ajuda na respiração. Se ele não ceder, não vai entrar o ar lá na respiração completa que a gente faz no yoga. Entendeu? Então, ele faz todo um movimento desde do abdômen, né? Se o abdômen tiver 120 quilos, vai forçar. E a respiração e assim por diante. Tá. E desses procedimentos? São doloridos? Então, como é que funciona? Esses procedimentos têm... Primeira coisa é você equacionar a expectativa e a realidade. Sim. Né? Conseguir ter o feeling de contraindicar ou de avisar o paciente, ó, isso que você está imaginando, eu não consigo fazer. Tá. Não vai ficar assim. Primeira coisa. Então, isso leva um tempo, pode ser que não seja em 2 consultas. O procedimento a gente pode fazer no centro cirúrgico, pode fazer no consultório, com anestesias, né? Ou com óxido nitroso também, que você fica respirando espontaneamente. Que é uma sedação, né? É uma sedação, mas você não perde o sistema respiratório, entendeu? Tá. E você pode fazer no consultório. Eles não são dolorosos, só que aqui é molinho, né? Se você não fizer o repouso, você não pode fazer, eu vou fazer e do outro dia não. Quais são os cuidados? Entendeu? Você tem que tirar 1 semana, 10 dias para você ficar mais, sem ficar muito em pé, coisa assim. Você pode trabalhar home office e assim por diante. A relação sexual, pelo menos 30 dias. Tá. Né? Porque a mucosa aqui demora 21 dias e assim por diante. E vai ter edema, e tem fios que a gente usa, às vezes usa fio que demora 4 meses para cicatrizar. Então, a sensibilidade vai ficar diferente, né? Tá. Onde tem esses fios. Mas você consegue voltar a trabalhar em 1 semana. O mais importante é o gelo e não fazer força. Sim. Por aí. Mas não precisa analgésicos potentes para isso, entendeu? O mais importante é o repouso, né? Porque é molinho, senão vai encher de água. Os analgésicos e o gelo que você tem que fazer para fazer vasoconstrição para não inchar. Tá. Para não inchar. Você sai do consultório com um gelinho perineal ou com aqueles plásticozinhos assim,
ou com absorvente que vai no congelador. E você sai com ele do consultório. Tá. Sai com ele do consultório e vai para casa ficar deitadinho. Não dá para fazer aquelas pacientes que dizem, eu quero fazer porque eu quero fazer amanhã. Não faça. Tá. Não faça. Essas coisas assim, eu quero tudo, de repente não faça. Sai correndo. Muito intenso, né? Muito intenso, entendeu? Tem que cuidar. Tem que cuidar, fala, porque espera. Porque essa paciente pode estar na impulsividade. Sempre espera. E assim, treina o teu sexto sentido de médico. Aonde eu vou conseguir chegar na expectativa que ela tem. Sim. Eu não vou salvar casamento. Aham. Eu não vou reproduzir ou conseguir que ela tenha orgasmos múltiplos assim, com cirurgia, com nenhum procedimento estético ou cirúrgico. Não vou. Não garante, né? Não o tem orgasmo, porque não é isso, né? Não é isso. Você pode ter a vulva aqui com uma cicatriz, aqui gordinho, tudo caindo, você vai ter o teu orgasmo se você se conhecer. Isso aí. O contrário não vai acontecer. Se eu colocar uma vulva bonitinha aqui da Barbie em você, não é garantia de sucesso. Sim. Isso é bem importante, né? Das pessoas tomarem consciência. Entendeu? É porque entra de novo na questão da terceirização. As pessoas querem comprar. É aquilo que é fácil, entendeu? né? Que eu não compro preciso... a minha barriga, eu compro o meu peito, e daí eu vou, assim, já comprei esses dois, vou comprar a vulva também. E aí sai da autorresponsabilidade de que é você que tem que buscar os seus caminhos do prazer. Né? Exatamente. Uma coisa se está doendo, está incomodando, ou faz infecção de repetição, ou faz o volume, tudo bem. Tudo bem. Né? Ou aqui fica incomodando, o capô de fusca, né? Tudo bem. Agora, não vai comprar orgasmos múltiplos, ou ter amante, ou o marido tá com amante e ela fazer melhor que amante, não. É porque daí já entra num campo bem delicado bem ali. Delicado. Das insatisfações conjugais e das crenças que se tem. Já chegou alguma paciente, assim, que o marido foi junto, ou o marido que pediu para ela fazer algo para ficar mais apertado, alguma coisa assim? Já, normalmente eles estão traindo, né? Daí eles reclamam para ela que a vagina tá larga. Entendeu? A sua vagina está larga. A gente tem algumas tecnologias para que isso melhore, né? Por exemplo, se ela tiver no climatério sem reposição hormonal, sem nada, a gente consegue colocar reposição hormonal que puxa a água, né? Vai ficar mais hidratado. A gente consegue fazer o laser vaginal. A gente tem a cadeira que ela vai ter a contração da musculatura do assoalho pélvico. Mas às vezes ele faz isso e acha que ela não vai fazer nada, né? Daí ela vai lá e faz. Daí ainda não tá bom. Daí ele vai falar que é outra coisa, entendeu? Tu entra numa roda sem fim. Num ciclo sem fim. Aí você é chato, você vai lá e faz terapia. A tua vagina é larga. As cobranças que vêm, né? Entendeu? E aí a mulher... É igual os ciúmes, entendeu? Você vai entrar naquilo e não vai dar certo. Se a mulher não tá com a autoestima dela legal, se ela não sabe do corpo dela, ela vai entrando Ela vai entrando e vai tentando corrigir, entendeu? E aí cada vez que ela tenta corrigir e não satisfaz, a autoestima dela vai mais lá pra baixo. Mais abaixo, daí ela gasta mais ainda, daí ela procura mais coisa, entendeu? Então, perigosíssimo isso. Assim, se você tiver dor para ter a relação, você vai entrar no ciclo de dor, você não vai ter relação. Eu consigo melhorar seu casamento. Vários casamentos a gente consegue melhorar relação sexual. A paciente teve agora Outubro Rosa, teve câncer de mama e eu não posso usar hormônio, eu consigo melhorar a elasticidade e lubrificação com laser, com frax, com alta frequência, várias coisas, entendeu? Eu consigo, mas daí é funcional, é físico. Tá. Agora, como que a vagina ficou larga? Pois é. Depois, né? Não teve nunca o parto normal, sempre estava boa a vagina. Será que não é o pênis dele que não está ficando tão cheio de santo, tão ereto? Porque será que não é a ereção dele que está mais frágil? Que não está 100%, né? Que está ali entendeu? Nos 80, 70. Está mais ou menos, e daí? É. Aí o pênis menos cheio, vai sobrar espaço, vai fazer barulho. Aí tem os flatos vaginais, que é altamente desconfortável. Sim. Que daí eu também consigo corrigir, mas o pênis dele eu não consigo corrigir. Então, e aí vem toda essa questão que para você lidar ali, né, com o paciente,
Porque a mulher, por conta de toda a nossa educação, ela tem uma tendência a pegar a culpa é dela. Né? O cara joga pra ela e ela realmente entendeu? Pega ele não tem uma ereção completa, ele não tem uma ereção 100% e ele não consegue segurar a ereção. Qualquer coisa ele brocha. O que ele vai falar? É que é ela. Que é ela. Porque daí, provavelmente, ela vai estar no climatério, a vagina tá mais seca, é mais difícil a penetração. Sim. Beleza, vamos lá e a gente corrige ela. Não adianta ter uma terceira pessoa, daí a terceira pessoa eles pegam bem novinha, lubrifica rapidinho, viu? Era você. Ah, sim, aí a comparação... A comparação, injusta, entendeu? Né? Aí eles têm a certeza que não é eles. Então, só que aí foi para um caminho já totalmente disfuncional e aí... Entendeu? E às vezes, se a paciente não sabe que existe o que a gente fazer, como melhorar, porque elas acham que é assim mesmo. Eu cheguei aos 60, tá bom, assim, não quero mais. É assim, já tá bom, né, de brincar. Elas permitem inconscientemente que tenha essa terceira pessoa, né? Aí entra... Bem numa dinâmica. O contrato do casamento daí muda um pouquinho, né? A gente tem que sentar e fazer de novo, entendeu? Sim, o contrato relacional a gente refaz a cada ano, sabe? Entendeu? Tem que sentar e fazer de novo. Sim. Né? Porque às vezes isso é relativamente novo e as mulheres não sabem que existe. Por exemplo, o laser vaginal foi na década de 1980, antes era usado só no rosto. O dermatologista que, né? Modificou para as camadas da vagina, porque se o rosto está sem colágeno, aqui também está sem colágeno. Então tem também o preventivo, assim, que a gente faça, porque no rosto você pode ir fazendo prevenção, né? Para evitar uma maior flacidez, enfim. Você tem a tecnologia do assoalho pélvico, né? Que você pode prevenir a incontinência urinária, você pode melhorar a tua força durante a relação sexual. Que aí é a cadeira. É a cadeira. O laser, o frax, a radiofrequência não ablativa, você pode fazer no canal vaginal e ele ficar com o canal vaginal igual 35 anos, 40 anos normalmente. E você faz uma sessão de tratamento e depois você vai fazendo a manutenção. A cada 6 meses você faz. Você pode fazer ultraformer, tem ultraformer, ultrassom microfocado para fazer dentro da vagina. Que você faz 360 não, você só foge da uretra e do reto e você faz para estimular colágeno. Você faz teu banco de colágeno na vagina. E esses procedimentos doem? A vagina, vou te contar uma coisa que eu acho que você não sabe. A gente só tem receptor de dor no terço aqui fora. Lá dentro não. Inicial. Lá dentro não é, mas aqui fora a gente passa anestésico. Tá. Você sabe que eu tenho agonia de dor, né? Até eu, pra furar a orelha, eu passo anestésico. Isso, a gente dá o anestésico, né? No meu consultório eu dou anestésico pra ela já usar em casa. Colocar o filme, entendeu? E daí eu oriento ela a passar no terço externo, né? Sim. E lá dentro não dói. Sim. Dói quando tá muito atrofiado, daí porque, né? Faz ruptura, né? Sim. Daí dói. Mas eu consigo fazer nem poder tranquilamente. Ter todas essas terminações nervosas dentro da vagina, porque senão um parto normal seria impossível, né? Porque você imagina a dor se tivesse. E a relação sexual também, E a relação né? sexual também, sim. Por isso que vamos deixar claro de novo que, né, que não é a penetração, não é o fundo da vagina que o vaginismo é na entrada. Por que né? Vulvodínia, que é dor só em um pedacinho, é aqui na entrada. É muito difícil. Quando a paciente refere dor no fundo, pode ser o colo do útero, que tem a bactéria, ou endometriose ali no septo reto vaginal e assim por diante. Mas é muito difícil que seja a parede vaginal. Só se tem uma lesão expansiva lá do intestino que está empurrando alguma coisa assim, entendeu? Mas é muito difícil que na cavidade vaginal ela tenha dor, né? Sim. Às vezes a sensação é ali a dor. Mas não é dali que vem o estímulo da dor, né? Mas então, de qualquer forma, usa-se os anestésicos para diminuir o desconforto. Sim, com certeza. Porque... E esses procedimentos, normalmente, esses com tecnologia, você não precisa ficar fora do trabalho. Você vai lá, faz e vai para casa. E volta, não tem o downtime que fala, né? Atividade sexual também? A cadeira não precisa nenhum dia. O laser, frax o laser e o frax precisa 3 a 5 dias, depende da idade da paciente. Radiofrequência não ablativa não tem.
inclusive faz, e daí como tem o edema, fica mais apertadinho. Muitos pacientes dizem que é melhor. Tá. E o ultrassom microfocado também não tem. Então, você pode sair do consultório e marcar o date lá, que vai estar mais apertadinho. Aí vai ter a sensação do mais apertadinho. Aham. Nosso tempo? Já? Ai, meu Deus, que rápido, né? Passa rápido, a gente se empolga aqui, né? E você vai conversando e puxa um e puxa outro. Vocês já porque viram, é o dia a dia da gente, né? A gente então, entra num assunto aqui, mas daqui a pouco aparece outro, e você tem que voltar. Porque não tem como eu falar exclusivamente de cirurgia. Elas procuram por isso, a gente pode arrumar isso, tem o pós-operatório, mas tem tecnologia que eu posso ajudar sem cirurgia. Tem o contexto que tem que ser analisado. A tecnologia a gente pode fazer em outra ocasião. Outro episódio só sobre tecnologias. Sobre tecnologias, né? Entendeu? Principalmente após o câncer de mama, que eu não posso usar hormônio. Então, tecnologia que melhora muito a sexualidade após o câncer de mama. Legal. Que como a gente tem uma extensão da longevidade e o câncer acontecendo muitas vezes muito precocemente, a gente vai ter que olhar com muito amor para essas mulheres. E tudo isso, né, gente, é sobre a questão do autocuidado no todo e o autocuidado sexual, que a gente está aqui batendo nessa tecla para criar a consciência do autocuidado sexual, porque a genitália feminina, ela era esquecida no corpo. A sexualidade da mulher era esquecida. Teve câncer de mama, acabou. Teve qualquer tipo de câncer, acabou. Ou simplesmente o envelhecer, a menopausa acabou, né? E a gente está aí num movimento em que nós temos uma expectativa de vida cada vez maior. Então, mas com prazer, né? Isso aí, a nossa ideia é que isso se garanta, né? Que o prazer aconteça em qualquer idade que você tenha. Assim como a sua saúde física tem que ser legal, tem que ser a saúde sexual também. Com certeza. Entender, internalizar, aceitar, se apropriar da saúde sexual, olhar para isso, né? Então, a partir de agora, Belas, quando vocês forem fazer o exame anual de vocês com o gineco, né? O preventivo. Reclama se tá doendo. Pergunta, né? Pergunta o que pode ser feito, fala daquilo que tá te incomodando, porque até pro gineco algumas mulheres têm vergonha de falar, e né? muito gineco não. E muito gineco também não tá preparado para isso. E tá tudo bem também, gente, né? Exatamente. Aquilo que a gente falou num dos nossos primeiros episódios, e que não é todo profissional que se fala sente de sexualidade, que fala falar. De orgasmo, que fala de ponto G. Tem os que fala da anatomia, que vai te explicar alguma coisa. Então, vai procurando aquele que você mais se encaixa, que você confia e que você vai sentindo essa segurança de falar sobre isso, né? A empatia de você escutar, certeza. ter uma escuta atenciosa, entendeu? Porque se eu não perguntar, elas não vão falar. Exatamente. E eu tenho certeza que com 60 anos, para todos vai estar incomodando para ter relação. Sim, porque se a gente não olhar para isso, o corpo mudou. Entendeu? Tudo. Para todas, só que na cabeça delas, tá bom, acabou então. Não precisa mais, né? Não precisa mais. Mas daí você pensa, faz as contas. Você tá cuidando do teu corpo de diversas formas. Alimentação, atividade física, você vai viver até 80 anos. Você vai ficar 20 anos sem ter prazer? Sim. Não dá. É muito tempo, é um terço, né? Exatamente, não dá. Não, um quarto. É muito. E 80 anos é pouco. Exatamente. Quanto que você quer viver? Até os 100. Eu quero 100. Entendeu? Daí dos 50 aos 100. Eu vou ter que fazer alguma cirurgiazinha. Dos 50. Mas tá bom. Não precisa operar. A gente só faz tecnologia. Agora as tecnologias. Exatamente, entendeu? Para você ter uma vida sexual saudável. Senão vai entrar no ciclo da dor. Não, aí... Entrou no ciclo da dor. Já era. E assim, várias pacientes que a gente trata e elas saem do ciclo da dor, elas ficam apaixonadas pela nova vida sexual delas. Sim, imagina. Que agora não tem medo de engravidar. Tem dinheiro para passear. Só que antes... E sei o que é prazer, né? E sei o que eu quero, onde eu quero chegar. Elas voltam maravilhadas com a sua genitália. Mas não precisa chegar a 60, 70, eu ir lá e falar que você pode melhorar. Exatamente. Começa a cuidar e a se conhecer para procurar antes. E a se olhar.
se olhar. Aquilo que a gente falou até no episódio do Outubro Rosa, né? O se tocar. Observe o seu corpo. Presta atenção na sua vulva. Você não precisa saber o diagnóstico. Não, presta atenção. Mas não tinha isso aqui. Isso aí. Ó, esse aqui tá meio diferente. Eu nem sei o nome dessa parte aqui, mas eu tô vendo que tá diferente. Eu olho todo mês, eu olho. E não tinha esse negócio. Agora tá uma mancha. Aham. Agora parece que tá mais inchadinho. Exatamente. Vamos ver o que tem aí. É isso aí. Você não precisa fazer o diagnóstico do seu câncer de mama. Ai, mas eu não sei palpar se é nódulo, não. Beleza. Palpa hoje, ó. Palpa comigo. Hoje eu palpei, não tem nada, você vai palpar. Esse é o teu 0. A partir de hoje, tem que ser assim. Se mudar, lazy, mudou. Você faz o teu comparativo, né? Não é comparação com os outros, é comparação com você mesmo. Você o que tá mudando. zera a régua e daí por diante você vai. Tá. E última curiosidade agora. Sobre a flacidez na vulva. A depilação, a cera, causa flacidez. Causa flacidez e escurecimento. Por isso que tanto estamos indo para o laser. Porque você puxa e causa escurecimento também. Calça jeans apertada, escurece. Olha aí. Ficam sem calcinha no domingo. Ai, gente, isso é bem importante, né, pra saúde sexual. Dormir sem calcinha e um dia free. Eu faço isso. Claro que tem que fazer. É outra vida depois que eu comecei a fazer isso. Porque tem gente que não gosta nem de sentir que ela tá ali. Aí sem calcinha você vai sentir. Por isso que às vezes não consegue ficar sem a calcinha. Faz o exercício, começa com 2 horas, aí depois 3 horas, depois dorme à noite, o marido não vai te atacar. E depois... E se atacar, você já sabe o que fazer. Você já sabe. E até é bom, porque às vezes você tá meio dormindo, já rola uma coisa legal ali. Você tá sonhando, nem é com o marido. Vai, entendeu? Não precisa ser amor rosinha sempre, lembra? Gente. Nós vamos ter que fazer um só sobre os tipos de sexo, né? Tipos de sexo. Tipos de transa, na verdade. O rosinha, baunilha, sexo casual, baunilha, rapidinha. Disney. Sexo Disney. Sexo Disney das princesas, né? Ai, gente, se permitam toda vez. Se permitam, por favor. Mas enfim, né? Vamos brincar com a sexualidade. Episódios. Vamos brincar, vamos deixar isso mais leve. Enfim, doutora Lazy, que assunto legal. Aprendi várias coisas, tenho certeza que vocês, belas, também. Né? Se ficar dúvida, pergunta que a gente responde, passem a avaliação. Eu não sei, eu acho que aqui é esquisito. Aí eu vou falar, não é esquisito, é esquisito. Isso aí. Né? Às vezes você tem uma vida inteira achando que é esquisito, não é esquisito. Que é só a tua autopercepção. Eu vejo todo dia. Tudo. Eu garanto pra vocês que eu vou dizer, é esquisito, não é esquisito. E se eu falar, não é esquisito, acredita em mim. Acredita, porque ela tá eu cansada vejo de ver. Todos os dias, tá? Então, acredito, vai com fé. Se eu falar assim, tá normal, vai com fé que tá bonito. Tá normal? Então, trabalha a tua autoimagem e a tua autoaceitação. É isso. Vai te polindo para se aceitar. Isso aí. Fechou. Obrigada. Grande prazer estar aqui. Ai, sempre um grande prazer. Nos vemos semana que vem, então. Tchau, beijinhos. tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.